Fala, investidor, tudo bem? Como estão as coisas? Hoje eu vou falar aqui para vocês de 5 fundos base 10. Esses fundos aqui com menos de R$ 40, tá? Então, R$ 39,77 você consegue ter uma cota de cada um, ou seja, você diversifica aqui bastante o seu risco. Nós temos 3 fundos de tijolos e 2 fundos de papéis. Então, se nós olharmos aqui o comparativo, se nós pegarmos o dividendo yield, o fundo que tem maior dividendo yield aqui é o XPSF, seguido pelo MRX. Lembrando que nós estamos falando de 2 fundos de papéis. Aqueles que estão mais descontados, nós temos aqui o AJF11, que tem 0,58. Esse fundo tem alguns pontos que eu chamo a atenção de vocês. Primeiro, é um fundo recente aqui na Bolsa, tá? Então, é algo que nós precisamos ter um certo cuidado aqui com ele, porque ele entrou aqui, ó, dia 8/1, foi o primeiro rendimento dele. Então, é um fundo recente, ele começou pagando 7 centavos, subiu para 8, depois caiu, chegou a pagar 6 centavos, e agora nos últimos 3 meses ele conseguiu pagar 7 centavos. Ele está também tão descontado porque ele entrou com o preço de R$ 10 e logo em sequência eles fizeram uma atualização no valor justo dos imóveis e subiram para 12,25. E depois disso não houve nova atualização. Então, assim, isso a gente tem que ficar um pouco esperto com essas características, porque o fundo. Aqui, ó, eu queria mostrar isso aqui. Que o fundo entrou, ficou pouco tempo e ele subiu o seu preço da cotação. Então, isso é um ponto que a gente precisa ter uma certa atenção. Ele não saiu exatamente a R$ 10, mas eu acho interessante, tá? Foi o primeiro fundo de shopping na base 10. Depois, nós temos aqui os percentuais em caixa, né, de cada um dos fundos, a liquidez diária. Isso aqui é inquestionável para o MXRF11, é muito alto a liquidez dele, ao contrário do AJF11 e do XPSF, que costumam ter uma liquidez baixa. Se nós pegarmos os dividendos, né, dos últimos 3 anos, o crescimento de dividendos, apenas o MXRF11 que teve uma redução do valor, os outros todos positivos, exceto o AJF11 que só tem 3 meses, 1 ano, não tem 3 anos ainda. Então, sobre a cota, todos eles apresentaram redução, porém o que menos apresentou foi o MXRF11. Então, esses aqui são 3 fundos que nós temos na base 10, no qual nós ainda conseguimos diversificar. Então, só mostrar aqui, né, o dividendo, o yield do MXRF11 está em 13% praticamente. No último ano ele caiu 8%. Esse fundo, há pouco tempo, ele estava negociado aqui a R$ 10, tá? Então, praticamente R$ 10. Aqui, e 31/1 ele estava negociado a mais de R$ 10 e todo mundo achava que o fundo estava barato. Agora, o fundo reduziu o seu preço, está negociado abaixo do seu valor patrimonial. Antes ele era negociado acima e nem todas as pessoas estão achando o máximo do fundo. Tá? Teve aqui uma queda nos dividendos, então realmente teve esse ponto aqui. Porém, continua sendo o mesmo fundo que todo mundo sempre gostou, mas agora todo mundo está achando o fundo caro, o fundo é ruim. Então a gente tem que ter cuidado com essas características, tá bom? O AJF11, né, tem um dividendo de 12% praticamente. Esse ano já desvalorizou 23,5%, então uma queda bem significativa, está negociando aqui nas suas mínimas. Tem conseguido manter, né, nos últimos meses aqui, de 3 meses, 7 centavos exatos, antes estava quase 7, então está com
por enquanto a cotação, um dividendo interessante. O XPSF, 15% de dividendo, só que ele caiu 26% esse ano, só esse mês, nesses 16 dias, ele caiu 7,7%. Então, uma queda bem significativa aqui para o fundo. Mas, se você acha que o fundo é interessante, faz sentido, talvez seja uma oportunidade. Aqui, ó, nós temos o portfólio dele, ó, ele tem... Opa, voltar aqui. Ele tem uns fundos bem interessantes no seu portfólio. Tá? Talvez você faça assim, eu não tenho R$100 para comprar aqui BTLG, para comprar XPLG, 66 para comprar o XPIN. Então, você pode vir aqui e comprar o XPSF, que você acaba comprando esses fundos de forma indireta. Tá? Então, tem bastante... tem XPMLG também, um excelente fundo na base 100. Então, temos aqui uma outra opção. E aqui estão os dois principais que eu gosto, tá? É o GGRC11 e o GARI11. O GGRC11, ele está negociando aqui praticamente em suas mínimas, tá? Então, 9,43 é a mínima, ele está negociando a 9,55. Semana passada ele chegou a negociar aqui nessa casa. Eu consegui comprar mais umas cotas. Eu estou quase alcançando a minha meta desse ano. Eu queria que ele caísse um pouquinho mais para eu poder comprar e diminuir meu custo médio. O custo médio está um pouco acima disso aqui. Na verdade, está acima de R$10, porque estava comprando ele desde lá dos 11 alguma coisa e sempre venho comprando um pouquinho. Nós temos aqui um desconto de 27%, ou seja, está negociando abaixo do que os imóveis dele valem 27%, então bem interessante isso aqui. Vem mantendo um pagamento relativamente constante aqui de dividendos, né, na casa de 9%, de 9 centavos, 10 centavos. Então, na verdade, com os últimos tempos, ele tem aumentado os seus dividendos. Nos 3 últimos meses, ele aumentou o seu dividendo. Aqui tá com esse negrito porque ele fez um desdobramento aqui, então ele tinha, as ações dele custavam na casa de R$100 e ele fez um desdobramento de 1 para 10. Então, quem tinha uma ação passou a ter 10. Então, sem mudar valor nem nada, só dividiu mesmo. E aqui nós temos o GARI11. O GARI11, pessoal, está negociado literalmente em suas mínimas. 8,12, 8,13 é o preço atual do GARI11. Aqui o Status Invest ele considerou o preço de fechamento, mas o GARI11, naquele dia que as ações, os fundos caíram muito, ele chegou a negociar a R$8. Se eu não me engano, eu comprei algumas a 8,1. Então, bem interessante. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando mais detalhadamente sobre cada um desses fundos. O GARI11 tem um problema que é o endividamento, está alto, mas pode ser que o fundo resolva isso e quando houver uma queda na taxa Selic, venha a ter uma melhora. Porém, agora, qual que é as expectativas da taxa Selic? É ela chegar a 14,25. Acredito que com isso os fundos ainda vão cair mais. Por quê? O que acontece? Se você tem uma taxa Selic pagando 14,25, é interessante muitas pessoas preferem comprar um título do Tesouro, colocar o dinheiro na renda fixa. Vamos só aqui para a gente dar uma olhada. O que nós temos aqui de títulos do Tesouro. Eu vou colocar que eu escolhi meu título. Olha, porque é o seguinte, é muito difícil competir com uma taxa dessa. Olha, você tem 15% de renda pré-fixada, ou seja, se você comprar, certeza que você vai receber 14,98% de retorno até 2027. Então, também fica difícil competir. Aí vai muito de perfil. Eu tenho um perfil que eu tenho tanto os títulos do Tesouro quanto de renda variável, os fundos, ações, mas isso aqui não é algo que nós podemos deixar de observar. Olha aqui, 2045, IPCA mais 6,79. Então, depois
é interessante também vocês verem o que faz sentido. Eu trouxe aqui para a gente calcular o valor justo de cada fundo. Olha, eu coloquei uma taxa aqui, por exemplo, para os fundos de tijolos de 11,79. Ainda está menor que aquele rendimento pré-fixado? Tá. Só que você vai ter possibilidade de valorização da cota e vai ter os dividendos que você recebe mensalmente, que você pode ir realocando. Tá? Então, você pode ganhar dessa forma. Lá no Tesouro, normalmente você vai receber no final, né? Esse aqui é pré-fixado, não é semestral. Esse aqui você receberia a cada 6 meses. Aqui você recebe o rendimento livre de imposto de renda mensal. Então, isso aqui eu acho que já está bem interessante. Eu já vi algumas pessoas nem colocando aqui o IPCA, coloca só o juro do Tesouro 2045. Se nós colocássemos só o juro do Tesouro 2045, todos esses fundos teriam potencial de valorização de mais de 30%. Mas sendo mais conservador, tá? Eu estou sendo o mais conservador possível aqui, estou julgando uma taxa de 11,78%, 12,79%, né? Então, nós temos aqui o XPSF com maior potencial de valorização de 15%. Mas assim, o que é importante para vocês, pessoal? Fundos, a gente não pensa tanto em valorização. Pode valorizar? Pode. Por exemplo, eu vendi o XPSF, quando eu vendi ele com a valorização de mais de 20%. Mas lembrando que o foco aqui não é a valorização, é o recebimento dos rendimentos mensais. Tá? Então, esse aqui seria o maior valorização, depois o GARI 11, o MXRF 11, o AJF 11 e o GGRC, ele estaria negociando ali acima do seu preço justo. Mas, se vocês observarem, é um fundo que vem pagando assim de forma relativamente constante. Bom, então esse aqui era o vídeo que eu tinha para vocês. Lembrando, aqui nada é recomendação, nem de compra, nem de venda. É apenas um vídeo educativo. Se você quer que eu fale de algum desses fundos mais detalhadamente, explique o relatório gerencial, coloque aí nos comentários que eu terei o maior prazer em estar explicando mais detalhes desses fundos, tá bom? Do mais, um grande abraço, boa semana.